Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos analisar as ações da CEMIG. Hoje nós vamos aprender um pouco também sobre figuras gráficas, mais especificamente nós vamos aprender sobre as cunhas. Nesse caso, as cunhas descendentes, beleza? Vamos aprender também sobre as correções ABC. Então, fique aqui comigo e vamos lá aprender um pouquinho sobre a análise técnica. Então vamos lá, turma. Como todos sabem, recentemente a CEMIG ela sofreu uma correção até um pouco além do esperado. Então, automaticamente, como houve essa correção, eu vou procurar os fundamentos dela para eu verificar se essa empresa continua barata, se essa empresa continua com um preço acessível para eu poder, por exemplo, fazer um position trade, que é uma operação que dura alguns meses. Então vamos acessar aqui o site do Status Invest. Vamos pesquisar aqui CEMIG 4 e acharemos as ações da CEMIG. Hoje, como nós estamos gravando esse vídeo aqui, o preço da CEMIG ele está em torno aí de R$ 12,89. A mínima das últimas 2 semanas foi de R$ 9,39 e a máxima de R$ 14,58. Inclusive, essa máxima de R$ 14,58 foi uma máxima histórica, foi a primeira vez que o preço atingiu esse valor. Então vamos entender aqui dois indicadores que eu gosto muito de observar para ver se as ações da empresa CEMIG estão caras ou se estão baratas. A primeira dela é comparando o lucro dela com o preço das ações, que é o meu PL. E a segunda coisa que nós olharemos é o meu PVP, que eu vou comparar o patrimônio dessa empresa com o valor que ela tem de ações, com o valor que ela custa no mercado. Então vamos dar uma olhada aqui, descendo um pouco aqui mais abaixo, nós observamos o seguinte: o meu PL está em 5,89, ou seja, o meu PL está abaixo de 10. PL abaixo de 10 indica que essa empresa está sim barata. Claro, nós devemos utilizar outros indicadores, mas especificamente esse pode nos indicar que a empresa está barata. Quando nós associamos esse PL ao meu PVP, nós observamos aí que está 1,08, ou seja, ela possui um patrimônio que é igual ao valor que ela tem de mercado. Ela está mais ou menos equiparada, ela não está sofrendo nenhum deságio e também nenhum ágio exagerado, ou seja, o mercado ele está precificando essas ações de acordo com o patrimônio que ela tem. Ideal, PVP ideal é entre 1 e 3. Acima disso, quer dizer que essa empresa possui um valor de mercado muito maior do que ela tem de patrimônio. Então, automaticamente, essa empresa, para mim, por exemplo, para fazer um position trade, comprar essa ação esperando uma alta de mercado, ela está excelente. Então vamos entender então agora o gráfico dela, o preço dela no gráfico e aprender então sobre a cunha descendente e a correção ABC. Então vamos lá para o gráfico, mas antes já peço vocês, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, as notificações para vocês ficarem informados sempre que houver vídeos novos aqui no canal. E se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu tenho o maior prazer de responder. E se você quiser que analise qualquer outra ação, só deixar aqui no comentário que eu vou analisar para você, beleza? Então vamos entender aqui, através do gráfico dessa empresa, o que está acontecendo com ela. Deixa eu limpar esse gráfico aqui para a gente começar a fazer uma análise dessa empresa. Vamos observar o seguinte: essa empresa ela está em uma tendência de alta muito grande desde o início lá de 1994. Ela está em uma tendência de longo prazo de alta. Quando nós colocamos aqui num gráfico mensal, nós podemos observar isso mais claramente, sem as correções que ela faz. Então, quando nós colocamos aqui, nós observamos que essa empresa ela está vindo em uma tendência de alta de longo prazo, como nos indica aqui a nossa LTA, que é justamente essa linha que eu acabei de traçar aqui. Ela indica que essa empresa está vindo de uma tendência de alta de longo prazo. Quando nós chegamos aqui, nós observamos que o preço dela tocou algumas vezes na minha LTA, chegou próximo da minha LTA e veio e reverteu. Quando nós colocamos aqui em um gráfico semanal, que é o meu gráfico que eu utilizo para poder fazer as operações de position trading, nós podemos traçar inclusive outra LTA, mas por um período mais curto, dos últimos aí 5, 6, 7 anos. Então vamos observar, traçando essa nossa LTA,
que essa linha de tendência de alta, para vocês entenderem, LTA é linha de tendência de alta. O que acontece? Ela nos indica como está a tendência dessa empresa, seja para um médio prazo, seja para um longo prazo, ou até mesmo para um curto prazo, como eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Ok? Então vamos entender, ela está formando essa linha de tendência de alta desde 2017, um prazo um pouco menor, e nós verificamos o seguinte, essa empresa está fazendo topos e fundos mais altos do que o topo anterior. Eu considerei isso aqui, esse movimento aqui, como um movimento único. Então ele fez 1, 2, 3, 4 e o movimento 5. Então ela inicia-se aqui uma correção A, B, C. Então, recapitulando, ela fez aqui um movimento único, onde ela fez aqui, o preço dela fez movimento 1, o movimento 2, o movimento 3, o movimento 4 e o último movimento, que é o movimento 5. E agora ela inicia-se uma correção A, B e C. Essa correção ABC, como vocês podem ver, ela começa então a demonstrar que esse movimento de correção está chegando ao fim. Quando nós observamos aqui o volume dessa empresa, observem o seguinte, observem que o preço dela, a todo instante de subida dela, estava com um volume alto. Observem que movimentos de subida com volume acima da média, correções com volumes menores. E agora ela está com uma correção, fazendo uma correção com um volume um pouco menor. Isso indica que é apenas um movimento apenas de correção. E nós observamos, inclusive, como é o tema do nosso vídeo aqui, um movimento que está formando uma cunha descendente, turma. Então, nós traçamos aqui uma cunha descendente. O que é uma cunha descendente? O preço ele começa a formar uma figura gráfica, que é basicamente essa aqui, onde o preço ele forma como se fosse um movimento de cunha. E então o preço ele começa a caminhar aqui dentro, com o volume reduzindo. Então, basicamente, essa cunha descendente é uma indicação de um movimento, de uma continuação de um movimento de alta. Ela vai confirmar isso quando ela começar a romper esse padrão aqui. Muitas das vezes, o que ela faz? Ela rompe, faz esse movimento e volta a subir. Como nós observamos aqui, o preço ele está fazendo este movimento dentro da cunha, respeitando aqui suporte e resistência da própria cunha, e nós aguardamos que haja um rompimento, fazendo inclusive um pivô de alta. Esse pivô de alta nos indica aí que o movimento de alta ele vai continuar, vai retornar nessa linha, nesse suporte aqui, que anteriormente era uma linha de resistência, transformou em um suporte agora, e voltar então a subir. Por que ela anteriormente era uma linha de suporte? Era uma linha de resistência, agora transformou numa linha de suporte. Porque anteriormente esse era o meu topo anterior. Topos anteriores funcionam como resistência. E a partir do momento que ele é rompido, ele começa a transformar então em um suporte, ou seja, ele suporta o preço, não deixa que o preço caia e volte a subir. Nós observamos aqui anteriormente no gráfico. Observem aqui, o gráfico aqui, lá em agosto de 2020, outubro de 2020. Observem o que o preço fez. Estava subindo, fez um topo, deixou um último fundo e então fez uma cunha descendente. Ou seja, observem que nós podemos inclusive traçar aqui neste ponto e neste ponto, formando aqui uma cunha descendente.
Veja que o preço veio, continuou subindo, desceu, tudo respeitando sempre o suporte, até o momento que o preço veio e rompeu esse pivô de alta. Rompimento, fez a correção e continuou subindo aqui. Vamos observar para ficar mais fácil. Rompeu, pivô de alta, rompeu, ponto de compra. Vejam o seguinte, que no momento que ele fez o rompimento da minha cunha descendente, veja que ele deixou um candle vermelho. Esse candle vermelho, inclusive, ele estava aqui com um volume, inclusive, comprador. Vejam aqui, um volume comprador acima da média. Isso me indica o quê? Que pode estar havendo um ponto de compra. Como que seria essa compra aqui? Compraria nesta máxima, na máxima desse candle aqui, e com meu stop nesta mínima aqui. Daria um stop aproximadamente aí de cerca de 14%. Para um position trade, inclusive, até um pouco alto. Você pode deixar um ponto de stop no fundo deste candle também, já que o meu stop aqui está extremamente alto. Então aqui ficaria um stop aí de cerca de 7-8% aproximadamente. É um stop razoável para um position trade. Que nós iríamos buscar, inclusive, primeiro alvo dele, quando nós traçamos Fibonacci, nós vemos aí um primeiro alvo de R$ 10,87. Segundo alvo, deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês lerem o gráfico. O primeiro alvo ficaria em R$ 10,47. Meu segundo alvo em R$ 11,03. E o meu terceiro alvo em R$ 11,93. E observem bem que o preço ele veio e atingiu todos os três alvos. Interessante, olha que ele bateu no primeiro alvo e recuou, deixou uma vela aqui muito grande, um pavio muito grande. O candle seguinte ele permaneceu com um volume muito alto de compra, volume comprador, e chegou a atingir o meu segundo alvo. E após isso, o meu terceiro alvo aqui, chegando aí a R$ 12,76 de máximo, ok? Então, turma, basicamente, nós aprendemos aqui, nós entendemos que padrões de figuras gráficas, que é aqui nesse caso, uma cunha descendente, é um padrão de continuação da tendência, ou seja, a tendência de alta indica que o padrão, a tendência permanecerá em alta após o rompimento desse padrão. Entendemos aqui as correções ABC. Como eu havia dito, observem que o preço fez 1, 2, 3, 4, 5, fez a correção A, B, C e agora poderá romper essa minha linha da minha cunha descendente, ok? Então fica a dica aí. É uma empresa muito boa, está com as ações baratas. Importante entender, não é uma indicação de compra, é apenas uma análise que você deve analisar de acordo com sua estratégia. Se você não sabe operar, já acompanha aqui no nosso canal, se inscreve aqui e acompanha também lá no nosso Instagram, beleza? Então, turma, basicamente isso, empresa formando uma cunha descendente. Essa cunha descendente indica uma movimentação, uma continuação do meu padrão de alta. Então ficamos por aqui, espero vocês nos próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Grande abraço e até a próxima!